Você que está na sua casa, que também nos acompanha, vou pedir licença para tirar a máscara. Sejam todos bem-vindos à transmissão desse culto e também aqueles que deram o nome para estar presencialmente. Nós estamos nos preparando para o retorno oficial. É como se fosse uma fase de teste, né? Um momento muito estranho. Tá ótimo, obrigado. Um momento bastante estranho, assim, a gente ter que dar o nome para vir na igreja, ter que fazer lista. É uma coisa que não faz parte da gente, né? Então, nós estamos nos adaptando e também nos organizando. A gente quer fazer de uma forma com muito temor, com muito respeito a todas as pessoas que frequentam, são membros, para que participem da ceia no dia 9 de agosto. Como que você vai participar? Você dará o nome para a irmã Sildânia. A procura dos nossos cultos, ela tem sido, desde quando nós... Obrigado, Sabrina. Desde quando nós abrimos esse culto pela manhã, a procura tem sido muito grande. Às vezes nós temos mais pessoas que participam pela manhã. A gente tem essa surpresa desse culto ter caído na graça do povo, no sentido de que o domingo é aquele dia que a gente dedica ao Senhor, mas também dedica para um descanso, e muitas pessoas vêm no culto pela manhã para se preparar para a segunda-feira. E uma das coisas que nós estamos pensando também é trazer o culto das 19 horas para as 18 horas, que também termina mais cedo e a gente pode ir embora mais cedo. Aqueles que têm filhos que estudam pela manhã, a gente sabe que isso é bastante complicado, e uma hora mais cedo faz com que a gente tenha essa possibilidade. Nós estamos estudando, sempre a gente procura buscar conselho no próprio conselho da igreja, entre as pessoas, para que, se isso realmente for mais viável, nós iremos partir para um culto mais cedo, às 18 horas, e um culto pela manhã. Porém, no dia 9, os dois cultos pela manhã, eles já estão completos, no sentido de que a gente tem que ter 30% da capacidade total, ou seja, nós temos 300 poltronas, então nós podemos receber por culto 90 pessoas, com segurança, com distanciamento. Por isso que nós estamos fazendo nesse sistema de você dar o seu nome e poder participar. Você que nos assiste, que talvez, de repente, não esteja sabendo disso, procure pela página social ou o meu telefone. O meu telefone está dentro do Facebook da igreja, e você vai dar o seu nome para poder participar, e também a gente ter esse cuidado do distanciamento. Se porventura passar, e é possível, a gente pode ter uma visita da vigilância sanitária para saber se está tudo correto, porque há uma determinação, dentro da volta dos cultos, houve uma determinação para que a gente volte com total segurança. Então, nós já adquirimos 2 totem, que são esses pedais que você não precisa pôr a mão para passar o gel na sua mão. Nós já temos 2 aparelhos, parece um revolvinho, né? Um assim, o outro já é um pouquinho mais moderno, que ele vai aferir a sua temperatura, a nossa temperatura, quando chegarmos para os cultos. Então, no dia 9, nós teremos um culto às 9 da manhã às 10, cultos de 1 hora, meia hora para a higienização da igreja. Às 10h30 nós começamos o segundo culto. Depois nós voltamos às 18 horas com o terceiro culto, e até às 19 horas, meia hora para limpeza, higienização. 19h30 começamos o quarto culto para o Dia dos Pais, a comemoração do Dia dos Pais e a Ceia do Senhor. Se nós completarmos os 4 cultos, nós iremos abrir um 5º culto para o domingo.
Então, ninguém deixará de participar dos nossos trabalhos, e se completar o 5º culto, a gente faz o 6º culto, não haverá problema nenhum. Nós queremos é que todos participem do dia 9. Então, programe-se, entre em contato com a Sildânia, ou pode entrar em contato comigo, ou com o irmão Eberton Burim. Depois, se for possível, dá até para colocar o meu telefone na tela, para que as pessoas elas possam entrar em contato. Muito bem, vamos ao texto dessa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, o início, Gênesis capítulo de número 13. Gênesis 13, é um texto que Deus me deu essa semana, eu fiquei remoendo ele no meu coração, pedindo para que ele falasse comigo, e pela infinita misericórdia do Senhor, eu fui, então, me lembrando de algumas situações, de relatos que a própria palavra do Senhor, ela fala a respeito disso. O título dessa mensagem é Elevo os meus olhos para o céu. Você pode repetir comigo aí? Elevo os meus olhos para o céu. Mais uma vez. Elevo os meus olhos para o céu. Gênesis 13 e o verso de número 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí, entre parênteses, o escritor diz: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e pergunte ao Eterno o que Ele deseja falar com você através dessa Escritura. Senhor, nós pedimos que, nesse momento, a Tua palavra, que já está revelada, possa vir de encontro àquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Jesus disse que as palavras, a Escritura, diz a respeito dele, testificam sobre a sua vida. E nós queremos buscar nela ter a vida eterna que Jesus prometeu. Portanto, nos ajude no início dessa semana, no decorrer dessa semana, para que nós possamos não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E que esse texto possa trazer um significado para a realidade em que nós estamos inseridos. Uma vez mais, fale conosco. Nós falamos contigo através dessas lindas canções. Abrimos o nosso coração para que o Senhor pudesse prepará-lo para que seja como uma terra boa. Uma terra, quando é semeada a semente, ela possa dar fruto. E esse fruto permanecer. Esse é o desejo do meu coração, que assim aconteça para a glória de Deus Pai. E nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente olha para um texto como esse, de perceber que Ló ergueu os seus olhos, não há como nós não pensarmos nas palavras que Jesus diz em Mateus 6, 22, quando ele vai relatar-nos que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo também será bom. O contrário também é verdadeiro, porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo também será. Essas são as palavras que Jesus emprega no seu sermão, quando ele está ensinando aos seus discípulos. É interessante nós notarmos inúmeros textos
contidos na palavra de Deus e a gente perceber que Deus vai usar os sentidos que o ser humano tem. Deus usa o paladar, Deus usa o olfato, Deus usa a visão, Deus usa o tato. E para esse tema dessa manhã, eu gostaria de trabalhar um dos sentidos que pode nos levar a ser bons, como também nos levar a ser ainda mais maus. Na verdade, o homem, pela sua natureza caída, ele não é bom. Eu ouvia hoje pela manhã, quando eu estava caminhando, logo pela manhã eu gosto de ouvir um livro ou uma pregação, e o pastor Jonas Madureira contava a história da sua filhinha, quando ele quer mostrar que a natureza caída do ser humano está presente desde a infância. O homem nasce na sua natureza pecaminosa. Então, ele chega para a sua filha de 5 anos e diz, olha, filha, você não vai comer chocolate, tudo bem? E ela concorda. E ele está no seu escritório e, como de costume, ela vem com uma mesinha para ficar perto dele. E quando ele olha para ela, ele diz, filha, eu disse para você não comer chocolate. E ela disse, mas eu não comi chocolate, papai. E ele então insiste, filha, eu falei para você não comer chocolate. E ela volta a dizer, papai, eu não comi chocolate. Então ele pega ela no colo, leva até a frente do espelho e sua cara está toda lambuzada de chocolate. E aí ele olha para ela e diz, você percebeu que você está mentindo? E a mesma natureza adâmica continua agindo nela. Ela diz para ele, papai, não fui eu que comi o chocolate, foi o chocolate que veio na minha direção. Perceba que assim somos nós. Quando Jesus vai dizer que se os nossos olhos forem bons, não é no sentido de que a gente é bom. Jesus mesmo disse aos discípulos que bom é o Pai. Nós lutamos para sermos bons na medida do possível. E esse sentido que Jesus vai dizer que é a candeia, é aquilo que traz a iluminação para entrar, para ser processado. Talvez à noite eu traga esse dado, porque eu gostaria de continuar meditando nessa palavra, mas eu não sei exatamente a capacidade que nós temos de olharmos por dia quantas e milhares de coisas, porque em todo momento nós estamos enxergando alguma coisa. E ao enxergar, nós estamos processando aquilo. Quando você vê alguém que há muito tempo você não encontra, remete à saudade e boas recordações, como também você pode encontrar uma pessoa que te traga algum tipo de sentimento ruim, porque essa pessoa fez algo que entristeceu o teu coração. De repente acontece muito, a gente gosta de assistir alguns programas culinários. E assistir esses programas culinários à noite é terrível. Eu não assisto mais. Porque, Alessandro, a boca vai enchendo d'água. E uma fome absurda vai crescendo dentro de nós. E aí você percebe que já jantou. Mas os nossos olhos estão fitos naquele prato, naquele negócio. E a pessoa que faz, ele come com uma suculência e... ai, que vontade de comer aquilo. Então, perceba que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. A gente começa a absorver aquilo que a gente vê. Por isso Jesus está dizendo que se os nossos olhos forem bons, automaticamente o nosso corpo assim o será. E é importante olharmos essa história e perceber que Deus deixa as suas leis para que nós pudéssemos guardá-las, que o próprio Senhor deixou
mandamentos para a vida, para que nós vivêssemos de uma forma digna, de uma forma coerente, de uma forma com que as pessoas, ao encontrarem, ao atravessarem pelo nosso caminho, a se relacionarem conosco, possam perceber que há algo diferente em nós. Então, a partir disso, eu queria refletir sobre essa história, que não começa no capítulo 13, mas começa no capítulo 12. Eu queria que nós entendêssemos o contexto pela qual Ló faz essa decisão de fazer uma escolha baseado naquilo que ele vê, naquilo que os seus olhos enxergam, e que é possível que eu e você também pudéssemos estar nessa mesma situação. Volte uma página da sua Bíblia e perceba o capítulo de número 12, o que acontece aqui. Esse é o chamado de Deus a Abrão, aqui ainda é Abrão. Diz o texto: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Há uma obediência de Abraão nesse momento, de ir para um lugar que ele não conhece, de sair do conforto da sua casa, da segurança da sua casa, e ir para um lugar que o Senhor ainda irá mostrar. Verso de número 2. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Há uma outra versão que diz, e o seu nome será conhecido das nações. Sê tu uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. É bem possível que Abrão tenha chamado Sara, Abrão tenha chamado seus servos, Abrão tenha chamado Ló, e tenha dito o que o Senhor disse para ele. Porque é tanto que a gente percebe que Ló o acompanha, Ló é seu sobrinho. Seus pais já haviam falecido e Abraão tem a responsabilidade de cuidar como se fosse um filho. E Ló vai com Abraão na certeza da promessa que Deus tem para com Abraão. E quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a pensar nas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Pessoas abençoadas, e de que alguma forma a bênção dela respinga em nós. Quem aqui tem um amigo que tem casa na praia, um apartamento na praia? Eu tenho. A bênção respinga em mim. Eu não pago, condomínio, não pago água, vou de graça. Quantos aqui tem amigo que tem piscina em casa? Eu não coloco nada de cloro, ele cuida inteiramente da piscina, de vez em quando ele fala, vem nadar na minha piscina. A bênção dele respinga em nós. Quantos aqui já foram convidados para comer na casa de alguém? Você fala, poxa, essa foi um belo de um jantar. A bênção dele respingou em você. Quantos aqui já fizeram algo por alguém, por você ter sido abençoado e você ter podido abençoar alguém? A sua bênção respingou, alcançou uma outra pessoa. Ló sabia que Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele. E aí, olha que nós vamos perceber. No verso de número... Olha só, verso de número 5. Do capítulo 13.
Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. A gente não sabe ao certo quanto tempo de peregrinação está acontecendo aqui. Mas eu penso que é possível que Abrão chegue quando uma ovelha cria, quando um gado cria, quando ele adquire alguma coisa, ele chega para Ló e diz: olha, tem um bezerrinho aqui, leva para o seu rebanho. A bênção de Abraão está se tornando tão grande que Ló começa a ter o reflexo dessa bênção. É tanto que no verso de número 6 diz que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. A gente vê a fidelidade de Deus sobre Abraão, dizendo: eu te farei um grande homem, eu vou te abençoar. E quem abençoar você vai ser abençoado. Da mesma forma que quem te amaldiçoar, eu mesmo vou trazer maldição sobre essa pessoa. E o texto vai dizer que, por ser muitos, não há possibilidade deles caminharem juntos. E o verso 7 diz que houve contenda entre os pastores de Abrão com os pastores de Ló. Não diz que houve contenda entre Abraão e Ló. Nesse momento, eu me perguntava ontem, por que Ló não chegou a Abraão e disse: tio, a gente precisa resolver esse problema. Eu não quero sair da tua presença. Eu fiquei pensando sobre isso. Olha, o meu tio, ele é um homem abençoado. Abençoado com riquezas tanto físicas, mas também riquezas espirituais, porque há uma promessa sobre a vida dele. Ló não se preocupou em chegar no seu tio e dizer: vamos dar um jeito. Vamos dividir, vamos fazer alguma coisa, mas eu não quero sair da tua presença. Porque eu sei que há uma bênção sobre a sua vida. Mas Ló, então chega a Abraão e diz... Não, aí, quando ele percebe isso, que há uma contenda, há uma briga, o próprio Abraão chega a Ló e diz: olha, eu não gostaria que houvesse contenda entre ti e os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes. Acaso não está a terra diante de nós? Então Abraão diz: olha, eu peço que você aparte de mim. Ele faz uma proposta. A proposta de Abraão é o seguinte: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, havia terras. O problema era a confusão que os pastores estavam fazendo entre si. E aqui há uma lição para as nossas vidas, porque nós precisamos cuidar das relações e nós precisamos cuidar daqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes um pai precisa interferir no relacionamento dos seus filhos, no relacionamento familiar, para apaziguar uma situação? Porque aquilo pode ser que momentaneamente resolva, mas no futuro pode trazer um problema maior. A segunda pergunta que eu fiz a mim mesmo e ao texto foi: por que Ló não pediu a orientação do seu tio para onde ir? Seu tio era mais velho do que ele. Por que Ló não chega ao seu tio e diz: olha, tio, já que o senhor entende que é melhor nós nos separarmos, qual o lugar que o senhor quer ir? Me ajude, me aconselhe, dizendo: é melhor eu habitar nesse lugar? Não, ele não faz isso. Parece que também há um orgulho no coração de Ló.
e uma permissão que vai lhe custar caro por causa de uma decisão. Ló levanta os seus olhos e ele olha para as campinas do Jordão. Ló é atraído pela beleza do lugar. Ló decide por aquilo que ele vê. Quantas vezes na nossa trajetória nós não tenhamos tomado decisão por aquilo que a gente viu? Pessoas que casaram por causa da beleza, a beleza vai e passa. Pessoas que casaram por causa do dinheiro, o dinheiro pode acabar um dia. Pessoas que estavam bem empregadas e de repente aparece uma proposta e ela se encanta por aquilo, não pede direção a Deus, não toma ciência de que aquilo é o melhor para ela, simplesmente decide por aquilo que elas estão olhando, saem do serviço, um mês depois a empresa que era um oásis se transforma num deserto. Quantas decisões erradas na vida nós podemos tomar por aquilo que nós estamos vendo? Agimos pela nossa emoção, por aquilo que os nossos olhos são atraídos. E Ló levantou os olhos. Eu me lembrei do Salmo de número 121, que diz, o salmista declara: elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? O olhar poderia estar nas circunstâncias. Da mesma forma que a gente pode ter coisas boas para olharmos, nós podemos também olhar aquilo que está à nossa volta e perceber que não há saída. E a gente encontra na palavra de Deus o próprio salmista dizendo, em um ambiente em que ele está envolto de montanhas, ou seja, aquelas montanhas são problemas, são dificuldades, são situações em que ele não sabe sair. E a pergunta que ele faz é: de onde me virá o socorro? Se a gente continuar olhando para aquilo que os nossos olhos veem, é possível que o socorro não chegue. Porque o socorro nosso vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Por isso que nós precisamos olhar para o céu. Eu não estou dizendo para você pegar o carro e sair olhando para cima, que você vai bater na primeira esquina. Eu não estou dizendo para você andar na rua olhando para o céu, porque você vai tropeçar, você vai machucar alguém. O que eu estou dizendo é que você não faça como Ló, de ser atraído por aquilo que aparentemente é belo, aparentemente é agradável. Porque Ló não fez uma pesquisa do lugar. O texto vai nos dizer que aquela terra, verso de número 13, do verso 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Há lugares em que a gente acha que é lindo, que é belo, mas são ambientes em que o homem peca contra o Senhor. São lugares aonde o Salmo 1 vai declarar rodas de escarnecedores. Lugares que não convém o cristão estar. Aí você diz, mas o apóstolo Paulo diz que é lícito. É lícito, mas ele está dizendo, não convém você ir. Tem lugar melhor.
Ai, fulano de tal me convidou para ir na sua mansão, para participar de uma festa. Cuidado, há caminhos que para o homem parece ser vida, mas no final é morte. A mulher de Ló olhou para trás. O anjo do Senhor disse: saia correndo e não olhe para trás. Primeiro, Ló eleva os seus olhos e é atraído pelas campinas do Jordão. Ele não pede opinião, ele não pesquisa sobre o ambiente, ele simplesmente é atraído por aquilo que ele vê. E depois, ele então vai pagar o preço por habitar num lugar onde o pecado, a iniquidade e a justiça de Deus vão ser aplicadas, porque Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus iria mandar fogo, enxofre do céu para destruir aquele lugar, porque a maldade do ser humano era tão grande que o Senhor não consegue olhar para aquela situação. Perceba que há dois olhares nesse texto. O primeiro olhar é o olhar daquilo que nos encanta, daquilo que nos alegra, daquilo que nos remete a uma sensação boa. E a gente é movido por esse olhar, e a gente não mede as consequências por aquilo que nós iremos fazer. Eu queria nessa manhã dizer para você que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Acontece algumas situações entre eu e Carla, de passar ou da gente ver alguma foto e a gente apreciar o belo. A beleza de um casal, a beleza de um homem, a beleza de uma mulher. E a gente conversa entre si. Uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita. Qual o problema disso? Agora, se os meus olhos forem maus, a consequência daquilo é que desce para o coração e aquilo gera pensamentos malignos, desejos malignos. Então nós precisamos tomar cuidado com a maneira, a forma como a gente olha. As campinas do Jordão eram belíssimas, mas por detrás daquilo havia pecado. Haviam homens maus, haviam grandes pecadores contra o Senhor. Eu encerro o texto dessa manhã, e à noite eu gostaria de trabalhar uma segunda parte sobre a questão do nosso olhar. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, verso 16, diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Ele não está dizendo que é pecado você possuir um bem, que não é pecado você melhorar de vida, mas ele está dizendo que essa cobiça por aquilo que não é teu. Eu, particularmente, as pessoas sabem disso porque elas vêm até mim. É notório, quando alguém troca de carro e vem até mim, ela sabe que eu estou feliz com a sua alegria. Quando alguém adquire um imóvel, e é notório que essa pessoa sabe que eu estou me alegrando com ela. Faço isso de todo o meu coração. Não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu sei que tem pessoas que elas não podem ver você bem. Os olhos delas se tornam maus.
Há uma cobiça dentro da carne, dentro dos olhos, uma ostentação por aquilo. E ela diz, não é possível que ele tenha e eu não tenho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Somos tentados a permitir que a cobiça dos olhos tragam ostentação e atitudes que desagradam ao Senhor. Eu queria que nessa manhã, você com sinceridade chegasse diante dele e dissesse, Senhor, me ajude a olhar como Cristo olhou. Eu estava lembrando de quando Jesus recebe a notícia que João Batista, o seu primo, havia sido decapitado. E ele então chama os seus discípulos para ter um retiro espiritual, para ter um momento a sós, um momento de luto. E eles então atravessam o mar da Galileia. E o texto relata que quando Jesus desce daquele barco, ele vê uma grande multidão. E quando Jesus olha aquela multidão, ele percebe que essa multidão estava como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus teve misericórdia dele. O olhar de Jesus Cristo foi um olhar de misericórdia. Ele poderia muito bem ter dito e ter dispensado a multidão, dizendo, olha, nós precisamos de um tempo. Mas Jesus olha com um olhar de misericórdia, e Jesus vai e atende a necessidade daquela multidão. Um grande milagre acontece naquele dia, porque Jesus olhou e teve compaixão. Que no meu e no seu olhar, queridos irmãos, você que nos assiste nessa manhã, que nos nossos olhares, o olhar de Cristo possa ser vivenciado. A gente tenha a graça de poder olhar como Cristo olha para a humanidade. Sem julgamentos, sem cobiça, sem altivez. Que a gente olhe com o olhar misericordioso do Senhor Jesus. E que Ele, na sua infinita graça, continue nos abençoando. Vamos nos colocar em pé. Você que está na sua casa, eu queria que você tivesse e tirasse um momento de oração nessa hora. É possível a gente olhar para o céu e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Talvez hoje você esteja precisando olhar para o Senhor e saber que é de lá, que a resposta está nas mãos dEle, que aquilo que você tanto necessita, daquilo que você tanto busca, Ele pode realizar. Eu sei que a gente está olhando para um telhado, mas eu queria que agora a gente fechasse os olhos e pudesse contemplar que Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Senhor pode te ouvir nessa manhã. Feche os seus olhos nessa hora e vamos orar. Senhor, nós fechamos os nossos olhos para abrir os olhos espirituais e dizer que nós queremos olhar para Ti em todas as circunstâncias da nossa vida. Pai, nos ajude a não fazer como Ló, de olhar para aquilo que era belo, mas que no final trouxe destruição dentro da sua casa. Por ele ter olhado algo belo, a sua mulher olhou para a destruição e virou uma estátua de sal, porque o Senhor disse para ela não olhar, ninguém olhar para trás. Que nessa manhã ninguém olhe para trás, mas que os nossos olhos se voltem para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, como o escritor aos Hebreus nos diz, que nós devemos olhar firmemente para o Senhor,
Nos ajude durante essa semana, diante das circunstâncias, das situações, daquilo que enfrentamos, a olhar para o Senhor e encontrar em Ti a resposta para as nossas almas, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Continue falando conosco e que essa palavra se torne rema nas nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra se torne aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Assim nós oramos e clamamos a Ti, em o nome de Cristo Jesus. E todos digam amém. Pode se assentar. Quero convidar o pastor José Antônio, presbítero José Antônio, para orar pelos dízimos, as ofertas. Estará aparecendo aí na tela o número da nossa conta, se você desejar fazer uma transferência, uma TED ou até um depósito. E os que estão presenciais também, nós vamos orar consagrando nesse momento. Paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos estar assim orando. Vamos se colocar de pé? Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó meu Deus, por nós estarmos aqui reunidos na Tua presença nesta manhã, meu Deus. Nesta manhã gloriosa, nesta manhã abençoadíssima por Ti, meu Deus. Te louvamos, meu Deus, te rendemos graças pela Tua palavra. Que o Senhor continue dirigindo nossos passos, meu Deus. Dirigindo o nosso olhar, meu Deus querido, aleluia. Que nós possamos ter olhos somente para Ti, meu Deus. Que o Senhor esteja nos direcionando, que o Senhor esteja nos guardando, meu Deus querido, sustentando as nossas vidas em Tua presença, e que jamais, meu Deus querido, nós viemos olhar para a direita e olhar para a esquerda, mas que nós tenhamos olhos somente para Ti, direcionados para Ti, meu Deus, direcionados por Ti, meu Deus querido. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus querido, nós consagramos neste momento os dízimos, as ofertas, ó meu Deus querido, ó Deus vivo, que tudo aquilo que nós temos provém de Ti, meu Deus. As bênçãos, meu Deus querido, como foi com Ló, como foi com Abraão, essas bênçãos, meu Deus querido, cada dia mais, venha se renovar em nossas vidas, meu Deus querido, porque, meu Deus querido, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o nosso condutor, meu Deus querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço que o Senhor continue abrindo a janela dos céus sobre os teus filhos, meu Deus, que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas abundantemente, sem medida, sobre a igreja do Senhor, sobre os teus filhos, que o Senhor venha abrir o trabalho, que o Senhor venha abrir, meu Deus querido, portas de emprego para os teus filhos, ó Deus querido. Continue abençoando a nossa cidade, continue abençoando, Senhor meu Deus, as empresas da nossa cidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a minha oração, Deus vivo, nesta manhã, para louvor, para a glória do Senhor. Assim eu oro, meu Deus. Amém, meu Deus, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta presencial e quiser participar nesse momento, fique à vontade. Nós já estamos chegando ao encerramento e apenas os avisos dessa semana. Na quarta-feira, sempre nós estamos aberto das 8 às 10 da manhã, às 12 da tarde. E na quinta-feira, nesse momento que a gente tem tido de um bate-papo com o testemunho de alguns irmãos da nossa comunidade, e é bem interessante porque muitas pessoas não conhecem a história, né? Às vezes olha para a pessoa e fala, poxa, fulano é tão sério, ciclano, parece que ele não olha para a gente e tal. Não é isso, às vezes é a criação, é a maneira como a pessoa se comporta, ela é mais quieta. E aí a gente tem percebido quão abençoador tem sido as nossas quintas-feiras. Então, eu te convido para nos acompanhar pelas redes sociais. Se você quiser vir pessoalmente também, participar presencialmente, eu só peço que você avise a irmã Sildânia para a gente preparar os locais. Não é possível... Dá para mostrar a câmera? Não dá, né? Parece que ela está... nós já isolamos algumas cadeiras para que as pessoas comecem a retornar, e nós estamos oficialmente retornando, se até
lá, e a gente espera que isso aconteça, essa curva continue descendo. No dia 9 de agosto, então domingo que vem ainda nós temos o culto às 10h30 da manhã e 19 horas. Se você também quiser participar, entre em contato com a Sildânia, só para nós nos prepararmos para receber. Algumas pessoas já estão retornando aos poucos, né? E a gente fica muito feliz, porque é diferente já pregar com vocês aqui. E então está sendo gratificante a sua presença. Então, se você quiser participar no próximo domingo, apenas dê um aviso para a irmã Sildânia, para que a gente possa preparar, para que todos estejam em distanciamento, a gente possa te receber. Mas, como eu disse no início do culto, se alguns não ouviram, o conselho esteve reunido, o presbitério já havia feito a liberação da região, algumas cidades não voltaram, algumas prefeituras não liberaram, e Lençóis, então, ficou determinado que os cultos presenciais voltem com algumas regras que precisam ser cumpridas. Então, por exemplo, nós só podemos receber 30% da capacidade da igreja, do espaço físico. Ou seja, nós temos 300 cadeiras, nós podemos receber 90 pessoas por culto. Então, serão cultos de 1 hora no dia 9 de agosto. Então, nós teremos um culto às 9 da manhã às 10, depois faremos a higienização, teremos o culto das 10h30 até às 11h30, higienização na igreja, depois voltaremos às 18 horas até às 19 horas, higienização na igreja, e o quarto culto às 19h30, às 20h30. Então, você que nos assiste e não está nos grupos da igreja, a gente tem feito uma lista a partir do grupo. Nós não queremos que você perca a ceia. Então, o que eu queria pedir para que você fizesse? Eu vou escrever o meu celular. Colocou? Qual que é o celular da Sildânia? Sabrina, você sabe decorar? Pode falar. Como? 7473 99715 7473. Esse é o da Sildânia. Então, você que não está no grupo da igreja, mas deseja participar, agora eu creio que nós só temos cadeiras disponíveis nos cultos das 18 e das 19h30. Os cultos das 10 e das 9 e das 10h30, eles já estão completos com as 90 cadeiras. Vamos dizer que você trabalhe de manhã à noite e você só pode vir de manhã. Então, você entra em contato conosco, nós montamos, eu, a Sildânia e o irmão Heber Tumburim, montamos um grupo para nós cuidarmos especificamente dos cultos, para que ninguém seja barrado ou que você perca viagem. Então, se os 4 cultos estiverem com a lotação de 90 pessoas, nós abriremos o 5º culto, ou de manhã, ou na parte da tarde. Nós vamos ver o que fica melhor, o que as pessoas... Obrigado por ter colocado o telefone ali. O que as pessoas preferirem. De repente, a gente pode fazer um culto às 7 horas da manhã. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acordar esse horário e vir até aqui. Pode ser que tenha muitas pessoas que desejarão também participar, mas é uma possibilidade. Nós vamos completar, a lista estando completa dos 4 cultos, a gente então parte para o 5º culto. Vamos colocar em pé para agradecer a Deus pela bondade dEle, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada. Essa semana eu escutei testemunhos de portas que foram abertas, de bênçãos que chegaram até a vida da Tua igreja, do Teu povo. Isso é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor. Não há méritos em nós,
No Evangelho não há crédito e nem débito. A graça, ela nos completa e a bondade de Deus pode chegar quando o Senhor assim quiser. E nós te agradecemos, assim como diz aquela música, te louvarei, não importam as circunstâncias, ó Pai. Nós queremos ter nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. E que essa semana os nossos olhos se voltem para o eterno. Fica, portanto, conosco, nós assim oramos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos como sinal de receber, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar, mas a paz que excede todo entendimento e guarda as nossas mentes. Coloque a mão sobre a sua cabeça e peça para que a paz do Espírito Santo encha os seus pensamentos, encha a sua mente com alegria, com refrigério, com ânimo, com disposição, que a sua mente seja a mente de Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração e que essa paz possa encher o seu coração nesse dia, nessa semana, em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe. Um bom domingo em nome do Senhor Jesus. O abraço é virtual, assim, ó. Você só faz assim para o seu irmão e faz assim para ele. Tchau, Deus abençoe. A vontade de abraçar é muito grande, mas a gente tem que respeitar. Aqueles que nos acompanharam, Deus abençoe. Obrigado, meninos na mesa de som, os músicos, a Sabrina, que ficou hoje no lugar da mamãe. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus.